Olá pessoal, estamos dando início a uma nova etapa da Unifep. Estamos formando agora o jornal Unifep, um conceito em prótese dentária. Meu nome é Luiz César, sou cirurgião dentista formado pela USP Ribeirão Preto há 34 anos e tenho a alegria de ser professor desta casa, a Unifep, que temos 2 unidades, Franca e Ribeirão Preto. Eu ministro as disciplinas de anatomia dentária e escultura dentária. Comigo agora temos a Lucinéia, que vai se apresentar. Lucinéia, boa tarde. Olá, César. É uma honra poder estar aqui em mais um projeto da Unifep e conduzido pelo professor Dr. César. E uma alegria enorme estar com o Daniel Morita e agradecendo por ter aceito o nosso convite, sempre tão atencioso, parceiro da Unifep. A gente está sempre muito agradecido de você estar participando aqui com a gente, viu, Daniel? Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou o Daniel Morita, eu sou técnico em prótese dental. Me formei em 93 pelo Senac e tive a honra e o prazer de conhecer a escola, a NEA, e me afeiçoei muito pela política da escola e pela escola em si, e pelas pessoas que fazem parte da escola, os professores, o César e outros professores que eu tive o prazer de conhecer. E para mim é uma grande honra poder participar desse projeto e estar dando pontapé inicial, né, como o César me comentou anteriormente. E, assim, feliz. Isso é o que eu posso dizer. Daniel, então, nesse bate-papo que a gente está iniciando, e a nossa proposta e a finalidade é a gente fazer um conceito dentro da prótese dentária e dentro da filosofia de ensino, a gente viu assim, esse momento desse projeto enriquecer conhecimento, experiência, formação, a gente poder passar isso para o público que tem o interesse em entrar na prótese dentária e muitas vezes não sabe o trajeto, né? Ou a insegurança de largar algum trabalho para dar início a uma outra profissão. E então vamos começar um bate-papo aí, pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória, como que você iniciou dentro da prótese dentária. Tá certo. Olha só, de uma forma geral, eu fui muito privilegiado por ter nascido numa família de técnicos em prótese dentária, né? Meu pai sempre foi técnico em prótese, né? Eu nasci dentro de um laboratório praticamente. Então esse foi o grande privilégio de eu ter já conhecido antes de ter me interessado por uma profissão, outra profissão que não seja prótese dentária. Então, como eu disse, eu nasci dentro de um laboratório, né? Aos 14 anos eu já estava trabalhando, na verdade em 12, 13 anos eu já trabalhava como entregador, como office boy na época, né? No período de férias. E fazia questão, e meu pai me perguntava, você não quer ir brincar, soltar pipa, essas coisas? Eu falei, não, eu quero ir trabalhar nas férias, né? Eu quero estar dentro de um laboratório. E aí, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar efetivamente como entregador, como office boy na época, fazia as entregas e tudo mais, e efetivamente aos 16 anos eu comecei a trabalhar todos os dias no laboratório, mesmo tendo que estudar. Então eu saía da escola, ia direto para o laboratório e já participava do desenvolvimento de entregas. Eu me lembro bem quando com 16 anos eu cheguei no laboratório, meu pai disse, bom, vamos começar? Eu falei, e eu sento aonde? Ele falou, não, você não vai sentar não. Você tem uma ferramenta para pegar atrás da porta do banheiro. Eu falei, atrás da porta do banheiro? Ele falou, atrás da porta do banheiro. Mas antes de você ir lá no banheiro, eu quero saber qual é a sua perspectiva sobre ser protético ou técnico em prótese dentária. Aí eu disse, eu quero ser que nem você, quero ser dono. Ele falou, então é exatamente isso que você precisa fazer.
Você vai lá no banheiro e pega a vassoura e começa a aprender como deve ser um laboratório, a limpeza de um laboratório de prótese dentária. Aí você vai poder pensar em ser dono de laboratório, porque você vai ter que passar por tudo para saber como fazer e como ensinar e como mostrar para ser um técnico e um dono de laboratório. Então, tá bom, vamos lá. E aí comecei a trajetória, fiquei 7 anos e a cada vez que saía um profissional de algum setor, e meu pai perguntava, você quer aprender? Opa, vamos lá. Só que você vai aprender depois que acabar o expediente, porque você tem outras tarefas a não ser essa. E aí depois que eu acabava as tarefas, o período normal de trabalho, às 18 horas, eu ia para a bancada para aprender o ofício de um técnico que tinha saído da empresa, do laboratório. E aí, durante 7 anos, eu fui fazendo vários trabalhos, em vários setores, por conta dessa necessidade. E aí, ingressei em 91 para fazer o curso de prótese dentária no Senac, São Paulo. Aí, lá que eu me apaixonei mais ainda, porque aí eu comecei a saber os nomes, a teoria e tudo que envolvia a parte de prótese. Em 93 me formei. Em 94 tive um grande prazer de ser convidado para ser professor substituto de férias ou de alguma necessidade que houvesse do Senac. Então, a cada férias de algum professor eu trabalhava como professor e foi um desafio muito grande para mim. E tomei muito gosto pelo ensino no modo geral. E aí não parei mais. Fiquei 12 anos trabalhando no Senac. O professor Oshiro, como todos conhecem, né, me convidou também para ser professor do Senac de Santo Amaro, que foram abrindo outras unidades com o curso de prótese. E aí fiquei por 12 anos como professor no Senac. Vivenciei muitas coisas e a curva de aprendizado é gigantesca, né? Quando você passa para o outro lado, sai de aluno para ser professor, o César e a Neia sabem muito bem o que é isso, né? Quando você sai do outro lado para ir para lá para frente. E tomei gosto disso e, infelizmente, a trajetória profissional acabou me levando para deixar o ensino diário e passar a tentar passar umas mensagens de como fazer, de como proceder nos casos mais complexos de prótese, com os cursos rápidos para dar ideias, para dar tentativa de resolver, de resoluções para melhorar a qualidade, né, dos trabalhos dos profissionais no modo geral. E estou aqui até hoje no laboratório, meu pai também aqui, sócio com meus irmãos, todos engajaram aí na profissão de prótese dentária. E aquilo, né, para falar do ensino, a gente nunca deixa de aprender, né? A gente não para nunca de aprender. O aprendizado ele é infinito. Então, eu ainda continuo fazendo cursos, eu ainda continuo como aluno, eu ainda continuo do lado de cá, do GIS, né, que a gente brinca, agora é o piloto, aquela caneta automática, aquela coisa, o quadro branco, né, o quadro negro virou quadro branco, e ainda continuo do lado de cá do quadro e gosto muito de aprender, gosto muito de ir em congresso, de participar de conferências, de assistir, porque é infinito, não tem parada, não tem ponto final. Você já veio de uma formação familiar, né? E eu falei que eu não escolhi a prótese, ela me escolheu. Eu vim para Ribeirão Preto para fazer faculdade. Eu entrei em biomédicas, que hoje é biomedicina, e peguei um período que estava regulamentando a profissão e estava assim complicado. E esse período eu desencantei do curso e da área. E uma amiga fazia o curso de prótese. E ela virou para mim e falou, olha, vamos ter na escola, é tão legal. E olha, ela vendeu o curso. Eu falei assim, eu vou.
né? Eu estava naquela situação, tranco minha faculdade, continuo. E nesse período que eu fui, eu vendo o pessoal trabalhar, eu acabei também me encantando com a prótese. Resultado, estou até hoje, tranquei a faculdade e estou até hoje dentro da prótese. Depois eu fiz pedagogia e acabei unindo minhas duas profissões. E é o que você falou, é tão envolvente. E ontem eu estava com um colega, que hoje ele é cirurgião dentista, e eu encontrei com ele, e ele estava no laboratório. E eu falei assim, o que você está fazendo aqui no laboratório, né? Achei que você estava no consultório. Ele falou, a gente não tem como cortar, desligar isso. Então, é muito bacana, né, quando a gente encontra as pessoas e a gente vê o tanto que a gente envolve com essa área, o tanto que ela é envolvente, né? E com isso, em 95, nós montamos a escola, devido assim, também de conversar com o pessoal, tinha que vir para Ribeirão Preto para fazer o curso, e muitas pessoas não tinham condições de sair para fazer o curso. Foi quando nós iniciamos em Franca. E eu falei que eu sou muito grata, porque eu sempre tive ótimas pessoas, pessoas muito boas, incentivando. O professor Oshiro é um deles, que abriu a porta na época do SENAC, para a gente entender um pouco mais desse processo do ensino, né? Do fazer. E então eu falo que até hoje são quase 30 anos e a gente tem uma trajetória, né, muito bacana, de pessoas que a gente encontrou no decorrer desse caminho, né? Amizades construídas, né, com você. Uma delas, nem vou citar todas porque a gente acaba deixando passar alguns. Mas é interessante, cada um realmente tem uma história dentro da prótese, né? Tem uma trajetória bacana dentro da prótese. E ela é envolvente, né, Daniel? Depois que eu costumo brincar, né, pessoal, que depois que sente o cheiro do líquido de resina, do monômero, aí Não larga mais. Não larga mais. É viciante, na verdade. É viciante. Então, Daniel, que legal. Assim, aproveitando essa sua experiência desde a vassoura, a vida de laboratório, a acadêmica e de laboratório até hoje, como que você vê a prótese dentária nos dias atuais? Hoje, eu posso dizer que, como eu tenho 38 anos fazendo prótese odontológica, eu hoje posso dizer que ela é cada vez mais encantadora. Mesmo porque a realidade do mercado protético e odontológico hoje envolve a tecnologia. E não podemos sair da tecnologia e continuar simplesmente naquela coisa do totalmente artesanal, tal. Então, assim, na verdade, o meu contato começou com a tecnologia, com o sistema CAD/CAM, com o sistema digital para a confecção de próteses, em 2011. Foi quando nós adquirimos aqui no LOF, no laboratório, a primeira máquina, o primeiro scanner e fresadora com software de desenvolvimento e de desenho de próteses, né? Então, eu particularmente fiquei encantado. Falando da minha trajetória, uma vez o meu pai me perguntou assim, eu era criança, ele falou, o que você quer de Natal? Eu falei, eu quero uma calculadora. Hoje a criança nasce e já quer um celular, né? Eu queria uma calculadora, era a tecnologia mais avançada que tinha, era uma calculadora que você digitava, apareciam os números. Eu falei, nossa, isso é fantástico. E aí, quando eu vi o CAD/CAM e quando eu vi a tecnologia do digital para desenvolvimento de prótese, desenho, e aí a peça saía usinada, né, em cera, em zircônia, e aí depois, posteriormente, veio em vitrocerâmicas. Eu falei, não, isso é surreal, né? Então, hoje, a gente tem que, como eu vim da calculadora digital, da agenda digital, né?
Hoje a gente tem que olhar a prótese já com o digital. A partir de 2011, tudo que entrava no laboratório, eu usinava em cera no CAD/CAM. Então, tudo que eu ia fundir, tudo que eu ia injetar em silicato e assim por diante, era tudo no CAD. Então, a coisa mudou a configuração, né? Uma usinagem de um coping em cera é muito diferente do que uma confecção de um coping em cera na mão, no analógico, né? Então, hoje eu posso dizer que a prótese ela teve um ganho com o digital imenso na qualidade de processamento e na qualidade do produto final, para que nós tenhamos cada vez mais sucesso na confecção das próteses, né? Então, eu vejo amigos hoje fazendo, dando cursos de digital, imprimindo prótese total, sabe? Então, essa geração hoje que está partindo para a prótese dentária, hoje tem uma capacidade maior, por exemplo, do que eu, de clicar nos botões, no mouse, e puxa e arrasta, e faz e acontece. E eu fico olhando o rapaz que trabalha conosco aqui no laboratório e falo assim, oh, que botão que você apertou aí, amigo? Não, eu apertei esse com esse com esse, e aí fez esse. Falei, não, volta de novo, né? Então, o avanço dessa condição é por conta da geração também. Mas a gente nunca pode esquecer que escultura, anatomia dental, tanto no digital quanto no analógico, tem o mesmo fundamento. Exatamente. Tem a mesma percepção. Beleza, função, forma e biologia. Né? Então, nunca podemos pensar diferente disso. Então, se você trocou o mouse pelo gotejador e pelo Lecron e pelo bisturi, o mouse vai ter que fazer tudo isso lá. Né? Então, a mão que vai conduzir o instrumental que goteja a cera vai conduzir o mouse que vai gotejar a cera lá também. Então, o fundamento é igual. Então, pensar que uma ideia para quem possa ingressar na prótese odontológica é que não tem fim. Não para que aprendi isso, então tá bom. Não, não tem fim. Cada caso é um caso, cada caso tem uma diretriz. A gente não consegue industrializar de um modo frio a prótese odontológica. Graças a Deus, o cliente, que é o cirurgião dentista, precisa falar com o técnico, precisa explicar aquele cantinho, precisa ter o acesso à comunicação, pode ser por via celular, pode ser por via WhatsApp ou por uma videochamada, mas precisa ter. A comunicação do cirurgião dentista que conheceu o paciente, que sabe o que precisa ser feito, precisa passar para o técnico. Então, a industrialização de entrar e sair, não tem. Não, eu não vejo isso na prótese odontológica. Te cortando um pouquinho, eu tinha uma professora que ela dizia que o dentista que não vai a dental não é um bom dentista. Eu acho que o protesista que não vai ao laboratório de prótese e não se comunica com o técnico não é um bom dentista também. Então essa interligação é fenomenal, né? E como você disse, os fundamentos da anatomia, da prótese odontológica são os fundamentos. Nada pode tirar isso da gente. O digital, o analógico vão conviver juntos e fundamento é fundamento, né? Base é base. Isso é importantíssimo. Sem dúvida. Eu acho, igual você falou da odontologia, né, desse momento, eu concordo também, eu sempre comento com os alunos, o pessoal fala, gente, a meu ver, a odontologia nunca teve tão bonita, igual nós estamos presenciando. E a gente que está envolvido com a educação, o ensino, a gente vê que essa evolução que nós estamos vivenciando é fruto dessa integração
né, dessa comunicação, desse empenho, tanto clínico quanto laboratorial, né, para chegar no resultado que ambos estão almejando, né, essa excelência desse trabalho, né, Daniel? O que a gente poderia falar dessa nova geração de materiais e da metalocerâmica no futuro? Os materiais, eles estão evoluindo ao ponto de que a gente não tem mais nem como seguir tanto, se conseguir saber tudo, né? Ainda bem que existem grupos em WhatsApp que os técnicos conseguem passar informações para a gente e tal. O, a gama de materiais, né, são tão fantásticas que eu vou dar um exemplo da zircônia, né? Em 2011, quando a gente adquiriu o Cadican aqui no laboratório, o Davi, meu irmão mais novo, ainda fazia parte da sociedade, da equipe e tal, e a gente não sabia nada sobre zircônia, nada sobre zircônia. Ele falou assim: o que você acha de comprar um livro sobre zircônia, né? Para você saber, porque você que está operando lá o CAD e tal, e a gente está só tirando zircônia de lá e não sabe nada da zircônia, né? Comprei um livro de Corrado Piccone, um italiano que, com uma equipe de outros cirurgiões e um técnico em prótese muito talentoso também, escreveu esse livro. E a zircônia, para a gente, ele era só uma estrutura branca que substituía o metal. E hoje eu consigo fazer trabalhos sobre implantes, sobre dente, conjugados com próteses, que são feitos totalmente em zircônia multicamadas, né? Multilayer, maquiadas, né? Sem estratificação nenhuma. Então, a evolução foi tão rápida que a gente olha uma zircônia hoje maquiada em boca, um silicato, é uma cerâmica, é uma zircônia, né? Então, a evolução de materiais são sempre muito amplas, né? São sempre muito grandes. A indústria quer sempre produzir materiais novos para nós, né? Mas precisamos saber onde colocar esses materiais, precisamos estudar sobre os materiais, e cada prótese e cada boca a ser restaurada precisa ser estudada para saber a condição da matéria-prima que você vai usar, para saber se é adequada para aquele caso especificamente. Então, pode ter o melhor material e o lançamento do momento, mas para aquele caso, às vezes, pode ser melhor indicar uma metalocerâmica, porque cabe naquele caso, especificamente daquele indivíduo, daquele paciente que vai ser restaurado, uma metalocerâmica casa melhor, flui melhor o desenvolvimento do trabalho e o paciente vai ficar mais confortável. Então, a condição por ser uma metalocerâmica, que foi em 1978 que chegaram os materiais não nobres para o Brasil, para a gente conseguir desenvolver casos de metalocerâmica. Anteriormente a isso, a cerâmica era utilizada só para fazer coroas ou partes de uma coroa, 4/5, por exemplo, em platina, na técnica de platina, que aplicava cerâmica com uma condição de platina para se levar no forno. Depois vieram os materiais não nobres para a metalocerâmica ser difundida. Então, hoje, metalocerâmica tem causuística. Então, assistir palestras no último meeting de Campinas, de dente gengival, que o Juvenal de Souza organiza a cada ano, né? E a partir da pandemia a gente teve um período sem. Conheci profissionais que estudam sobre isso, que fazem pesquisa sobre isso. E lá, depois a gente pode passar a informação adiante, com nomes e os artigos, mas a causuística da metalocerâmica é comprovada. A causuística ainda de alguns materiais não são comprovadas. Não temos ainda essa causuística. Então, como eu disse, a metalocerâmica é o coringa da prótese. Hoje, tem materiais que são feitos
de silicato de lítio, por exemplo, eu faço casos com silicato de lítio, e o implante que está ali na região estética só pode ser metalocerâmica. E a gente consegue uma estética adequada, porque a condição de um implante, de um componente, de uma posição do implante, não fique favorável para se fazer um metal frio, uma zircônia, até que seja, mas às vezes a metalocerâmica é aquele coringa. Putz, vamos fazer uma metalocerâmica. Um protocolo de implantes superior ou inferior, metalocerâmica, é o coringa. Entre valor, qualidade, e resistência e estética. Né? A zircônia fica mais bonita? Para alguns, sim. Para outros, não. Exato. O que o paciente precisa? O paciente precisa desta condição. Então, a metalocerâmica resolve. Não, mas o paciente agora quer trocar a metalocerâmica por uma zircônia multicamadas, ou uma gengiva estratificada e ele monolítica, monolítica, né? Seria toda em zircônia. Ótimo, vamos trocar então. Por quê? A gente troca de carro. Por que não trocar de próteses? Ter outras possibilidades de material, né? A gente está falando de zircônia, então, quais eram os primeiros problemas da zircônia quando ela surgiu para a prótese odontológica? A delaminação da cerâmica que cobria o coping de zircônia. Né? Então, o professor César já ouviu muito disso também, né? A delaminação. Aí a zircônia, então, agora, ela é multicamadas, ela é monolítica, toda em zircônia maquiada. Então, não teremos esse tipo de problema. Né? Então, vai se solucionando, vai se adequando à condição, né? desses materiais. Então, a evolução é constante, frequente. Então, para quem entra na prótese odontológica, na prótese dentária, para estudar, a partir do momento que senta numa carteira para estudar como aluno, não acaba nunca, como eu disse já algumas vezes anteriormente. E nunca deixar de ir em congressos. Quando eu conheci a Neia, foi naquela jornada estudantil da IFPO. Foi fantástico, né? Mostrar para os alunos aqueles olhares encantados, como eu me vi muitas vezes indo em congressos. Né? Hoje a gente está na 15ª edição do Congresso de Prótese Odontológica Internacional de São Paulo, né? Pela PEDESP. Eu fui no 2º congresso. Andava de mão dada com meu pai ainda, de tão criança que era, mas eu ficava maravilhado. Então, nunca deixar de saber, de curiar, né? Como dizem algumas pessoas, né, na gíria, ser curioso. Ser curioso não é feio, é super agradável. É muito bom, né? E a gente vê a hora que você falou do jornada, relembrei, e a gente vê aquela vontade, né, dos alunos, de quem estava iniciando, a importância desse incentivo, né, à informação, aos congressos, a cursos. É um aprendizado e tem que ter em mente. A gente está em constante aprendizagem, né? Então a gente nunca pode achar que sabemos essa parte, isso daqui que a gente vê e comenta em alguns laboratórios, a pessoa não está acompanhando, né, essa evolução, não está acompanhando, e é muito rápido, né, Daniel? O que a gente está notando que a evolução de materiais, do que está acontecendo dentro da odontologia, é muito rápido. Né? Então, se a gente não tiver esse conhecimento, tá indo atrás de cursos, interessar, né, essas mudanças. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que o técnico, como cirurgião, né, César, e como professor, e como uma dona de escola, né, a gente não pode esperar que você fique sabendo de alguma coisa nova
pela pergunta do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente que chega na cadeira e do meu cliente, que é o dentista. Ele chegar para mim e falar assim: você faz tal coisa? Não, eu preciso indicar para um caso específico aquele material e aquela técnica que eu aprendi. Então, a gente tem que estar sempre com um passo à frente daquilo que a gente vai. Hoje a gente pode dizer que nós somos prestadores de serviço da área de saúde. Então, hoje chega um cliente, um paciente na cadeira do Dr. César, ele vai olhar para o paciente e falar assim: eu posso te indicar essa técnica, eu posso te indicar fazer este tipo de serviço, de tratamento para recuperar, né? E aí, este tratamento pode vir para o laboratório e eu posso indicar um material novo. Eu posso indicar a técnica que chegou para mim com aquele material. Eu falo: esse caso não precisa ser metalocerâmica. Pode ser um material novo. Porque a metalocerâmica não é nova. Mas ela é o que resolve. E eu costumo dizer que realmente o grande cliente do técnico em prótese é o paciente. O dentista é um intermediário ali, né? Porque realmente o protético ele está trabalhando para a boca do paciente. E o interessante é falar assim que nada é engessado e na odontologia principalmente o lindo é o baú de materiais que a gente tem e a gente não pode tentar, eu aprendi esta técnica e esse material e querer resolver todos os seus casos com esta técnica e este material. É tudo muito individualizado, muito particular, né? Algo assim extremamente íntimo. Então essa gama, esse baú gigante que a gente tem de materiais dentro da odontologia é assim uma mágica, né? Sem dúvida. Enfim, estamos indo para o final do nosso bloco e vamos ter uma enorme alegria de tê-lo conosco aqui em Ribeirão Preto, na Unifep, nos dias 24 e 25 de maio, com o seu curso online e as possibilidades de gengivas em cerâmica. E eu gostaria de saber se você pode dar um spoilerzinho do que isso será de belo para a gente. Que legal. É uma grande satisfação poder estar de novo, né, na escola e com vocês aí em Ribeirão e poder participar e poder levar um pouco mais eu costumo dizer que a dúvida leva ao conhecimento. Então, quando você insere no aluno, numa pessoa, uma dúvida, ele vai buscar o conhecimento. Então, na verdade, a metalocerâmica que a gente vai falar aí especificamente no curso, nós não vamos fazer 6, 10 dentes com gengivas e tudo mais. Eu, particularmente, quando me pediram para voltar a dar esse tipo de curso, eu fiz um modelo para fazer no curso pequeno. 3 dentes de metalocerâmica, que um deles vai receber gengiva. Por que isso? Porque eu percebi que o pior dos casos para reconstituição de gengiva é sempre só um pedaço. Quando é a boca toda, um protocolo dentro gengival, a gente põe todos os dentes, toda a gengiva, faz o volume, faz a coisa acontecer com cor, fica bonito, fica lindo, repõe. Mas e quando é parcial, né? Então a ideia é que se nós conseguirmos pensar numa reposição parcial de gengiva com dentes, independentemente que seja o material, pode ser a técnica, pode ser empregada no de silicato, na zircônia e na metalocerâmica. A ideia é que o conceito da dentro gengival, que o Juvenal de Souza Neto trouxe para nós e desenvolveu para nós técnicos com tanta maestria e hoje passa isso com tanta facilidade para a gente e sem querer armazenar conhecimento para ele, eu quero passar isso adiante, né? Que claro, no curso a gente vai ver próteses maiores, parciais,
nós vamos ver próteses totais de reabilitação sobre implante metalocerâmica, com gengiva, com dentes em cerâmicas e tudo mais. Vários casos que eu vou mostrar para que a gente saiba que tudo é possível quando se envolve dente e gengiva. E não existe limites para que a gente tente desenvolver casos com gengiva. Eu vou até mostrar um caso que eu fiz com um profissional muito parceiro, que é uma prótese parcial sobre implante dentio-gengival. E os outros dentes remanescentes da paciente, que é de central a pré, e os outros dentes de central a pré, que são naturais, foram facetados. Então eu fiz uma estrutura de metalocerâmica com dentes preparados para a faceta, fiz as facetas e foi tudo cimentado simultaneamente depois de parafusadas a metalocerâmica dentro do gengival. Então, não existe limites. Eu estou aqui no meu setor de expedição e cadastro, aqui no administrativo, e eu tenho um quadro aqui que nós ganhamos da Ivoclar, eu, o professor André Vilela, nós fizemos um caso parcial com gengiva parcial e gengiva aplicado em cima de facetas. Então, não existe limites, né? Então eu queria fazer com que os alunos tivessem essa visão, que não há limites. Eu posso colocar gengiva numa faceta, então? Pode. Mas primeiro você precisa saber o conceito, que seja na metalocerâmica, que seja ela o caminho, que seja ela que vai dar o start inicial, ou que vai dar a condição, né? Eu sempre fiz cursos a partir daquilo que eu tive como necessidade aqui no laboratório. Eu fui atrás de Juvenal quando começaram a aparecer as dentes gengivais aqui no laboratório. Eu fui atrás do Christian Kohlmann, por exemplo, quando ele falava sobre dente gengival também. E eu precisava resolver casos parciais, né? E eu não queria ver o livro bonito de implante que resolvesse o meu problema, fazendo toda a boca. Eu tinha casos pontuais. Então, por isso que eu tentei desenvolver, eu desenvolvi esse curso com uma prótese bem pequena para que se envolva 2 dias de curso, mas que a gente consiga fazer a prótese. Os alunos consigam desenvolver a prótese de cada um deles com os seus acertos e com os seus erros dentro daqueles 2 dias, para que a gente consiga difundir mais a técnica e a percepção de cada aluno. Muito bacana. Não temos dúvida que vai ser uma maravilha. Com certeza. Muito bem, Daniel. Gostaria de agradecer a sua presença. Como você mesmo disse, o pontapé inicial no nosso jornal. Agradecer a Ivoclar, que está sempre presente aqui na escola também, ajudando no conhecimento e no aprimoramento dos nossos técnicos em prótese dentária e na odontologia de uma maneira geral. E para vocês, seguidores, futuros seguidores, deixem seu like, inscrevam-se no canal e até o próximo episódio. Fique com a gente. Obrigado, Daniel. Obrigado. Aguardamos você. Prepare-se para o calor que o verão está fervendo. Nada que um chopinho no pinguim não resolva. É isso que eu espero, só isso. Tenho certeza. Um grande abraço. Obrigada, Daniel. Um abraço.